Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de janeiro de 2026, são 9 horas da manhã. E Wagner Moura, de fato, foi laureado com o Globo de Ouro, como previam 10 entre 10 analistas de cinema. Minha amiga, meu amigo, o Wagner Moura, como todos sabemos, é um artista com fortes convicções políticas. E lá nos Estados Unidos, ele inclusive ganhou projeção com Civil War, Guerra Civil, onde ao lado de Kate Winslet ele foi brilhante na previsão do risco que correriam os Estados Unidos com a eleição de Trump. Esse filme explodiu, Guerra Civil, em 2024, e traçou o cenário de conflitos nos Estados Unidos por conta da ascensão de um autocrata, inclusive muito parecido no fim do filme. Aparece o autocrata, não vou dar spoiler para quem não assistiu, mas o personagem que interpreta o presidente dos Estados Unidos no fim do filme parece muito com Donald Trump. E a partir dali, apesar que o Wagner Moura sempre teve convicções políticas, ele começou a se tornar uma figura popular nos setores progressistas, na centro-esquerda, nos sociais-democratas, ou seja, mais especificamente no Partido Democrata e até em alguns partidos e grupos políticos mais à esquerda ainda lá nos Estados Unidos. E agora nós temos a eleição de novembro, as midterms, em que vai ser colocado em jogo o controle das duas casas do Congresso. E a questão de algumas semanas atrás, James Green, professor na Brown University, um brasileiro inclusive, que é professor na Brown University em Rhode Island, escreveu um paper em que ele avisa de um plano golpista, porque em todas as pesquisas o Trump está muito mal, ele está cada vez mais impopular nos Estados Unidos. Em média, as pesquisas dão 60% de reprovação e 40% de aprovação. Em alguns casos é menos. Esses números em algumas pesquisas chegam a 70% de reprovação contra 30% de aprovação. Com esse cenário, o Trump planeja, segundo James Green, essa denúncia que foi feita, que eu vou compartilhar aqui com você, o Trump planeja usar as milícias que ele está montando. Quais sejam? O ICE, a polícia de imigração, que tem cometido barbaridades, inclusive já está atacando até estadunidenses, acaba de matar uma mulher de 37 anos, 3 filhos, por uma besteira, inclusive com mentiras, né, dizendo que ela jogou o carro contra o agente do ICE, e um vídeo independente mostra que, pelo contrário, ela estava se afastando dele e levou um tiro, né, tiro mortal. E esse professor, ele explica que o Trump planeja usar a Guarda Nacional, que existe um dispositivo constitucional que permite a ele, em estado de emergência, acionar a Guarda Nacional, como ele vem fazendo em vários locais nos Estados Unidos, e também a Polícia de Imigração como uma milícia, e se a situação estiver muito feia na eleição de novembro, nas midterms, ele vai sequestrar urnas e vai intervir na eleição. O plano é confiscar urnas para não permitir a apuração de uma eleição que o favoreça. Wagner Moura, com esse prêmio, inclusive devido à sua disposição política, que não é todo ator de cinema famoso que tem, vai se tornar e já está se tornando um agente político para combater esse cenário. Inclusive já há quem diga que as posições políticas do Wagner Moura podem lhe garantir o Oscar nesse ano. Vamos assistir. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir
a sua ajuda. Está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Aí falando em sanções e punições, essa que você publicou agora já começa a repercutir, que é o foco em Wagner Moura, o nosso ator brasileiro, famoso, premiado, né, que levou inclusive lá o Oscar, né, como melhor filme estrangeiro. Ele tá no alvo dos bolsonaristas agora, querem que ele seja deportado dos Estados Unidos. Jamil, conta essa história. Então, né, e aí por isso que eu digo, a arbitrariedade que é o problema dessa história, quando você obviamente perde qualquer tipo, eu diria, de guia no direito. O que aconteceu? Justamente, Wagner Moura deu uma entrevista para a BBC. Nessa entrevista ele falou tudo o que a gente já falou, né, sem novidade nenhuma, dizendo que, claro, os americanos, uma parcela dos americanos, ela está invejosa até do Brasil, de que o Brasil conseguiu lidar com seus golpistas nos Estados Unidos, isso não foi possível. Colocou, obviamente, toda a questão, a comparação entre o 6 de janeiro e o 8 de janeiro, claro, nos Estados Unidos e no Brasil. Falou, claro, da decisão do STF, e aí um deputado bolsonarista de Goiás foi às redes sociais, inclusive marcando o Marco Rubio nas redes sociais, dizendo: olha, esse extremista de esquerda, no caso Wagner Moura, mora nos Estados Unidos, será que não está na hora de olhar para a situação dele? Bom, a matéria na BBC é essa aqui que o jornalista cita, não é? O Wagner Moura diz que americanos estão com inveja do Brasil por julgamento de Bolsonaro. O agente secreto do diretor pernambucano Kleber Mendonça, segundo essa reportagem da BBC, essa entrevista da BBC com ele em 14 de setembro, foi escolhido e agora está caminhando cada vez mais rápido para o Oscar, né? A cerimônia vai ocorrer em março do ano que vem. E nessa entrevista o Wagner Moura desanca, né, o bolsonarismo, e essa entrevista deixou com muita raiva os bolsonaristas aqui no Brasil, e agora essa premiação com o Globo de Ouro, já dando de barato que o Wagner Moura deve ganhar mesmo o Oscar de melhor ator, né? E isso realmente para o bolsonarismo é um golpe, e para o trumpismo, né? Principalmente para o trumpismo, é um golpe mortal, porque o Wagner Moura ele fez um filme sobre o Trump. Infelizmente eu não posso mostrar esse filme, não posso tocar o vídeo porque eu já fui bloqueado aí pela produtora do filme. É um filme com a Kirsten Dunst e mostra o resultado. Veja só, isso aqui é o resultado de uma guerra civil provocada por um ator, um presidente que é uma cópia do Trump, é loiro como ele e tal, e aparece no fim do filme. Tá? Eu não vou te dizer como termina, não é? Mas aqui você vê a situação, né? O país com uma guerra, parece o Vietnã nos Estados Unidos. As cidades destruídas pela guerra, né? Esse aqui é o presidente, né? Esse aqui é o presidente dos Estados Unidos, ele lembra muito, né? E aqui o Wagner Moura, nesse filme, ele na verdade, ele traça um perfil do que deveria acontecer nos Estados Unidos se o Trump vencesse a eleição. Esse filme é de 2024. Né? E a partir desse filme ele ficou muito mais conhecido lá, porque é um filme basicamente político.
Isso provocou ódio nos bolsonaristas, né? Kleber Mendonça Filho acaba de detonar Bolsonaro ao vivo no Globo de Ouro, em pleno solo americano. Isso irritou demais o bolsonarismo. Actor Wagner Moura, aqui vamos traduzir, né? O ator Wagner Moura, amigo de Lula, crítico ferrenho de Donald Trump e crítico constante da direita patriótica brasileira, vive atualmente nos Estados Unidos e almeja uma carreira internacional. Ele sonha com um Oscar. Será que esse comunista merece viver nos Estados Unidos? Então aqui você tem esse indivíduo aqui, né? É um americano. Roberto Piuro. Ele é português, está lá nos Estados Unidos, vai vendo. Deputado bolsonarista denuncia Wagner Moura ao governo dos Estados Unidos, após críticas do ator a Trump, isso saiu na CBN, né? O Gustavo Gayer, mas não precisa dele, tem muito americano fazendo isso já desde muito antes, né? Ele quis lacrar aqui. E já o Guardian, veja só, essa matéria de 3 de fevereiro de 2025, logo que o Trump assumiu. E o Guardian já dizia o que seria, né? Tudo bom, você vê que fizeram um filme para dizer o que seria, né? A visão do The Guardian sobre a tomada de poder do Donald Trump é um golpe disfarçado de caos. Eu costumava ser muito combativo, diz o Wagner Moura, como estrelar a guerra civil mudou suas posições políticas. E aqui nessa entrevista, que é bem longa, o Wagner Moura, ele diz que acordou para o que estava acontecendo nos Estados Unidos, criticou os perigos da polarização e criticou Bolsonaro e Trump, como a gente sabe que ele faz. Mas o mais importante é realmente aquilo que ele deve ter condição de denunciar, e Hollywood está fazendo muita força para o Wagner Moura chegar lá, porque vocês sabem que Hollywood é majoritariamente democrata, né? Não vou dizer que é de esquerda, mas é majoritariamente democrata, é de esquerda, né? É bem mais de esquerda. Os atores americanos, claro que você tem muito ator de direita, você tem o Charlton Heston, você tem o Sylvester Stallone, né? E muitos mais aí que são de direita mesmo. Mas o fato é que o Wagner Moura, ele se torna uma arma do progressismo americano. Isso no momento em que o Trump ele está montando, você vai ver na matéria que eu separei para você, ele está montando um esquema para dominar, para dar um golpe nos Estados Unidos. Na verdade, é um plano golpista, veja bem, é um plano golpista que vai ser colocado em prática utilizando os agentes ICE e os agentes da Guarda Nacional. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos está enviando centenas de agentes adicionais para Minnesota, um dia depois de dezenas de milhares de pessoas marcharem por Minneapolis em protesto contra o assassinato de uma mulher, uma cidadã americana, por um agente da imigração, disse a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, em declarações transmitidas neste domingo. Os agentes seriam mobilizados até segunda para reforçar a segurança dos agentes do ICE, o Serviço de Imigração e Controle da Alfândega e da Patrulha de Fronteira, que já estão em Minnesota. Cerca de 2.000 agentes federais já foram enviados para a região, a maior operação do Departamento de Segurança Interna até hoje, segundo o órgão. E desde quarta-feira, quando Renée Nicole Goode, uma mulher de 37 anos, foi baleada por um agente do ICE, manifestações tomaram todo o país, porque o Trump está dizendo que ela é uma terrorista local, terrorista nacional, né? Mas, na verdade, eles dizem que
o Trump e as forças de segurança e de imigração trumpista dizem que a mulher jogou o carro em cima do agente do ICE, mas na verdade tem vídeo de pessoas que estavam no local mostrando o contrário, que ela pegou o carro e tentou se afastar do agente e levou um tiro, provavelmente na cabeça, né, porque foi mortal, morreu na hora. O fato da situação é que o veículo foi usado como arma e atacou a gente. Ele se defendeu, ele se defendeu e defendeu as pessoas ao seu redor. Isso é um ato de terrorismo doméstico, disse o chefe do ICE, né? E ele e outras autoridades americanas sustentam que o agente agiu em legítima defesa, pois René, voluntário em uma rede comunitária que monitora e registra as operações do ICE em Minneapolis, teria dirigido em direção ao agente que atirou nela depois que outro funcionário ordenou que ela saísse do carro. Autoridades de Minnesota, no entanto, classificaram o tiroteio de injustificado, citando um vídeo gravado por um espectador de tudo o que aconteceu, que mostra o veículo de René se afastando do agente. Saiu no Jornal Nacional isso aqui no Brasil. Se afastando do agente no momento em que ele atirou. Quer dizer, ele não tinha por que atirar, ele assassinou a sangue frio a pessoa, né? E cada vez mais pessoas dos Estados Unidos afirmam que o governo Trump está exagerando nas deportações de imigrantes ilegais, está cometendo crimes bárbaros, inclusive atacando estadunidenses, pessoas com cidadania estadunidense, né? É uma loucura isso. A maioria dos americanos, inclusive, agora desaprova a polícia imigratória do Trump e afirma que a agência maltrata, inclusive, cidadãos imigrantes. O Trump aumentou significativamente o financiamento e as contratações para o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. Em seu site, a agência tem se vangloriado de uma aplicação de leis de imigração recorde no interior dos Estados Unidos desde o início do governo Trump. No entanto, esse aumento na atividade coincidiu com muitas das ações do ICE sendo consideradas ilegais por juízes. Mais notavelmente, o ICE deportou Kilmar Abrego Garcia para El Salvador, país do qual ele havia fugido devido à violência de gangues. Como resultado de um erro administrativo, devolveram o sujeito para um país em que ele era perseguido por bandidos, né? No mês passado, uma pesquisa do prestigioso Instituto YouGov dos Estados Unidos revelou que a maioria dos americanos desaprova a forma como o ICE está desempenhando as suas funções. Cerca de metade dos americanos afirma que as táticas do ICE são excessivamente violentas e teme que alguém que conheça possa ser maltratado. Você vê aqui, 53% são contra o ICE, 8% não sabem e 39% apoiam. Né? Isso entre a população em geral. E aqui nós temos onde o Wagner Moura está sendo considerado como a grande arma da esquerda na eleição deste ano. Veja só. Essa é uma matéria de James Green. O James Green ele é brasileiro. Ele é professor emérito de História do Brasil na Brown University em Providence, Rhode Island. Ele é autor dos livros Além do Carnaval, a Homossexualidade Masculina no Brasil do século XX, e Apesar de Você, a Oposição à Ditadura Brasileira nos Estados Unidos, 1964-1985, e Revolucionário e Gay, A Vida Extraordinária de Herbert Daniel. Então, ele tem uma obra caudalosa e ele faz um alerta aqui sobre o Trump, que é bom que todos fiquem preparados aí para o que vai acontecer, porque isso inclusive nos envolve. E o Wagner Moura, ele está sendo visto como uma figura importantíssima
nesse processo que vai ser a eleição de 2026, em novembro, nos Estados Unidos. O Trump está planejando um golpe para as eleições do Congresso. As mudanças no mapa eleitoral, as divulgações de 6 de janeiro e o uso da Guarda Nacional sinalizam uma mudança em direção a uma agenda autoritária. Veja bem, eu vou direto ao ponto aqui. O artigo diz, a certa altura, que é evidente que Trump está preocupado com o resultado das eleições de 2026, já que a sua popularidade nas pesquisas mais recentes está em seu nível mais baixo. Em uma pesquisa Gallup de junho de 2025, 79% dos adultos americanos indicam que a imigração é algo positivo para o país. Em uma pesquisa Gallup de agosto, 37% dos entrevistados apoiam as políticas econômicas do Trump. Apenas 40% das respostas da mesma pesquisa demonstraram apoio geral à maneira como Trump está conduzindo seu trabalho. Esse número reflete o apoio de sua base eleitoral, mas não é suficiente para vencer as eleições. Historicamente, o partido do presidente perde cadeiras no Congresso nas eleições de meio de mandato, que é o que vai acontecer em novembro, as midterms. Sem o controle da Câmara, Trump será forçado a fazer concessões aos democratas e ficará impossibilitado de implementar muitas de suas propostas políticas. A Califórnia já planeja um plebiscito para alterar seus distritos eleitorais e enfraquecer os candidatos republicanos. Em Illinois e Maryland estão considerando medidas semelhantes de redistribuição de distritos. Em resposta, Trump ameaçou emitir uma ordem executiva nacional proibindo os cidadãos de votarem pelo correio, uma prática popular entre os republicanos antes da Covid-19, mas que tem sido cada vez mais utilizada pelos democratas que querem evitar longas filas no dia da eleição. No entanto, a Constituição designa explicitamente que os estados regulamentam os procedimentos de votação, tornando a proposta de Trump meramente um meio de argumentar que os votos por correio são de alguma forma viciados e não devem ser contabilizados. Em eleições acirradas com resultados apertados, Trump está legitimando uma estratégia que fracassou em 2020. Ele tentou argumentar isso e não deu certo. Se os resultados forem apertados em distritos específicos por todo o país, mas especialmente em estados com governadores ou prefeitos democratas, fica cada vez mais claro que Trump pretende declarar estado de emergência nacional, federalizar e mobilizar a Guarda Nacional para fiscalizar as urnas, adulterar os resultados e declarar para confiscar as urnas, né? O Trump pretende declarar estado de emergência nacional e para federalizar, mobilizar a Guarda Nacional para confiscar as urnas, adulterar os resultados e declarar os republicanos vencedores das eleições. Durante as eleições de 2024, Trump afirmou ambiguamente que, se fosse eleito, não haveria necessidade de eleições futuras. Na semana passada, ele declarou: muita gente está dizendo, talvez gostemos de um ditador. Em seguida, recuou comentando: eu não gosto de ditadores, eu não sou um ditador. Sou um homem com muito bom senso e uma pessoa inteligente. No entanto, parece que ele está plantando uma semente, primeiro em sua base de apoiadores e depois naturalizando a ideia para a população em geral. Isso é o que está fazendo também, ajudando a carreira do Wagner Moura a decolar, pela coragem e também pelo talento dele, não é? Que é inegável. Mesmo que você ainda não saiba o nome dele, diz essa matéria do USA Today. É uma matéria que fala o seguinte: Wagner Moura nunca teve medo de se envolver em política. Isso pode lhe render um Oscar. E diz o seguinte: mesmo que você ainda não saiba o nome dele, é quase certo que você já viu o rosto de Wagner Moura.
O galã brasileiro fez sucesso na TV americana na última década, interpretando o impiedoso chefão do narcotráfico Pablo Escobar na série de sucesso da Netflix, Narcos, além de outros papéis importantes em séries de streaming como Shining Girls, Dope Thief e Mr. and Mrs. Smith. Agora, sua primeira indicação ao Oscar pelo filme em português, O Agente Secreto, em cartaz nos cinemas de todo o país a partir de 19 de dezembro, está praticamente garantida. Após receber indicações ao Globo de Ouro e ao Critics' Choice Awards, além do prêmio de melhor ator no Festival de Cannes, ele guarda este último em sua garagem em Los Angeles. E aí o Wagner Moura, ele com essa coragem política, ele tende a ganhar um Oscar. O sucesso de O Agente Secreto pode se transformar até mesmo numa profecia, porque esse filme, ele talvez tenha previsto o papel que o Wagner Moura vai desempenhar na eleição de 2026 nos Estados Unidos, quando esse agente secreto brasileiro pode ajudar a livrar os Estados Unidos de um ditador.